14ª sessão ordinária plenária do segundo trimestre do ano da Câmara Municipal de Sertânia, neste dia 19 de abril de 2022. Solicito aos presentes que desliguem ou mantenham no modo silencioso os aparelhos de telefonia celular e que, por favor, mantenham o silêncio para que a gente possa dar prosseguimento à sessão. Nós temos hoje aqui na pauta 3 projetos de lei. O projeto de lei 1160, projeto de lei 07/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a reestruturação e adequação do plano de carreiras e remuneração dos profissionais de magistério, da educação básica do município de Sertânia e da outras providências. Esse processo já está aqui com os pareceres das comissões, desculpem, e ele será hoje aqui apreciado e votado. Esse processo chegou aqui, foi lido no dia 29. Nós tínhamos estabelecido um prazo aqui para votar dia 21, mas a gente esqueceu que seria o feriado. E ontem teve que rever esse prazo e realizar a sessão na data de hoje, como diz o regimento e a lei orgânica do município, as sessões às terças-feiras, às 19 horas. O projeto de lei 08, também de autoria do Poder Executivo, é encaminhado às comissões. E o projeto de lei 09, também encaminhado às comissões, também de autoria do Poder Executivo. E o projeto de lei 010, também de autoria do Poder Executivo, também encaminhado às comissões, e pedir aos senhores membros e presidente das comissões para que a gente possa votar isso já na próxima semana. Nós temos o vereador Etelvino Júnior, líder da oposição. A gente teve uma conversa e a gente resolveu fazer só a discussão e votação desse projeto da educação no dia de hoje. Quem quiser usar da palavra vai ter direito de usar na discussão do projeto e a gente cancela assim o grande expediente. Combinado? Olha, o regimento diz que a discussão dos projetos fala um contrário e um a favor. Se tiver um contrário, vai dizer que é contrário ao projeto. Se tiver que é a favor, se pronunciar que é a favor para a gente poder fazer o resolvimento. Se todos forem contra ou todos forem a favor, a gente vai revezando de acordo como a gente faz no grande expediente, com os últimos a falar, sendo os vice-líderes e os líderes. A gente, nós quer dar aqui logo uma breve explicação, né? A gente teve uma reunião com o prefeito hoje aqui, com a presença a presidente aqui do Sintemuse. Nós, na nossa bancada aqui, tinha feito um apelo há uns dias atrás para que revisse os percentuais das tabelas aqui, né? E ele ficou de estudar e hoje ele nos chamou por uma conversa aqui. Alguns já não estavam mais na cidade, né? Como Magali já estava no sítio, Rita estava no sítio, né? Mas a gente aqui, Denilson estava em Cruzeiro, mas o Osto, eu, Tadeu, o Osto, Mundico, Niltinho e Marinho, a gente estava aqui, teve essa conversa com ele e ele trouxe essa notícia fez essa revisão e fez essa modificação, inclusive que já consta aqui do projeto, né? A gente já fez
já fez a modificação na tabela e que antes da votação eu vou ler para que a gente ganhe tempo na discussão, né? na apreciação. Antes da discussão eu leio que era o ponto de reivindicação dos profissionais do magistério para que fosse revista aquela tabela que era 8, que estava como 6, 2 e 2. Não, 6, 1,5 e 2. Não era? Que antes era 8, 2 e 2. Isso? 3. Pronto, não era. 2. Então a gente... Foi feito isso com a presença aqui do pessoal do sindicato. E a gente... Tenho certeza que os professores aqui presentes já são sabedores. Quero até pedir desculpa, porque a gente está fazendo reuniões ainda sem presença de público, mas eu sou a presidente do sindicato que ela poderia trazer, além dela, trazer mais 4 servidores, 4 pessoas da diretoria, né? Nós temos acho que 6 ou 7 hoje aqui, né? A gente precisava abrir essa exceção, né? Porque a gente está fazendo sem público, até porque tem essa questão do uso de máscaras. Embora tem gente hoje já dizendo que o governador liberou o uso de máscaras, liberou, vírgula. Aqui na Câmara a máscara ainda vai ser exigida, porque a gente não tem ventilação. Certo? É um ambiente fechado mesmo isso aqui. A gente deixa 2 janelinhas aqui abertas. É a única ventilação que a gente tem aqui. Certo? Então eu vou pedir para que quem desejar discutir o projeto que dê um sinal para que a secretária faça a anotação de quem desejar discutir o projeto. Enquanto isso, eu vou fazer a leitura aqui, que fica melhor para que todos reavivem a memória. Eu me lembro bem de página 15. 15, né? Página 15. Que teve uma modificação, e eu vou ler toda a página 15 aqui. Do professor com 200 horas aulas. Para o nível 2, pós-graduação obtida em curso de especialização devidamente reconhecido pelo MEC, com aprovação e comprovação do trabalho de conclusão de curso TCC. Inciso 2. Para o nível 3, mestrado em educação ou área de conhecimento correlato ao desempenho de suas atribuições, devidamente reconhecido pelo MEC com aprovação e comprovação da defesa da dissertação. Inciso 3, para o nível 4, doutorado em educação ou área de conhecimento correlato ao desempenho de suas atribuições, devidamente reconhecida pelo MEC, com aprovação e comprovação da defesa da tese. Artigo 42. A vigência de progressão vertical, qualquer que seja a data do término de qualquer dos cursos, a que se refere o artigo anterior, ocorrerá na forma prevista do artigo 39 desta lei. Artigo 43. A progressão vertical por desempenho ocorrerá para o professor que alcançar no mínimo 75% da pontuação máxima definida no processo de avaliação de desempenho estabelecido no Decreto 02/2019, de 24 de janeiro de 2009, recebendo a cada faixa um acréscimo de 1,75, ocorrendo a cada 2 anos, conforme tabela de vencimentos nos anexos 3 e 4 desta lei.
O servidor concorrerá à progressão. Artigo 44. O servidor concorrerá à progressão quando se encontrar na faixa inicial ou em faixa intermediária de uma série de classes, desde que cumpra o interstício de 2 anos após o cumprimento do estágio probatório. Parágrafo único. A progressão vertical deverá observar a ordem sequencial de disposição das faixas, vedada a ascensão para outra faixa que não a imediatamente superior. Artigo 45. A promoção por avaliação de desempenho é a passagem do servidor de uma faixa salarial para a seguinte dentro de um mesmo nível e mesma classe, mediante classificação obtida pela análise avaliativa de acordo com o Decreto 02, de 24 de janeiro de 2009. Artigo 46. A avaliação de desempenho é um processo contínuo e sistemático de verificação da atuação do servidor no cumprimento de suas atribuições, visando construir um processo de qualidade da educação pública e possibilitando o desenvolvimento profissional da carreira pública. O servidor da educação pode progredir para qualquer dos níveis. Parágrafo 1º, desculpe. Parágrafo 1º. O servidor da educação pode progredir para qualquer dos níveis, desde que cumprida a exigência na forma desta lei. Parágrafo 2º. Titulação utilizada para fins de ingresso no cargo não pode ser utilizada na progressão vertical. Parágrafo 3º. Um mesmo título, diploma ou certificado não pode servir de documento para progressão vertical e progressão horizontal. Artigo 47. A vigência de progressão vertical, qualquer que seja a data do término de qualquer dos cursos a que se refere o artigo anterior, ocorrerá na forma prevista do artigo 39 desta lei. Seção 3 da progressão profissional, artigo 48, progressão horizontal. Artigo 48, progressão horizontal. Passagem do servidor de uma classe para a seguinte, obedecido o critério de tempo de serviço conforme o artigo 50 desta lei. Eu li todo o que é contido nesta página 15, que tem aí o artigo 42 em diante, porque é justamente quando fala aqui que esse artigo 43, nesse projeto de lei, tinha 1,5%. Foi revisto para 1,75%. Por isso eu fiz essa leitura. Anexo 3. Está aqui com as modificações, eu não vou ler tudo isso, né? Percentual entre os níveis igual a 7%, percentual entre as faixas igual a 1,75%, percentual entre as classes iguais a 2%. No projeto inicial, esse projeto de lei, esse anexo 3, era percentual entre os níveis de 6% e percentual entre as faixas de 2%. Isso, vereador Walsh, que é presidente da Comissão de Educação. Né? O anexo 4, porque aqui esse anexo é o que diz a remuneração inicial e a final de cada classe, cada faixa, né? Mas o importante da leitura é essa questão do percentual entre os níveis, que é igual a 7%, entre as faixas igual a 1,75% e entre as classes igual a 2%. Essa foi a modificação que foi feita neste projeto de lei, depois de algumas conversas, né? Aproveitar aqui e dizer que a gente conversou aqui com a presidente do sindicato, com o Sintemuse, por 3 vezes, né? Terceira vez hoje, né? A gente discutiu, uma sessão da Câmara de Vereadores, a gente resolveu transformá-la aqui numa discussão desse projeto, onde a presidente teve aqui o acesso, inclusive de fazer parte da mesa, a gente, junto com o presidente da Comissão de Educação, e aqui foi discutido com todos os vereadores. Ela expôs as reivindicações dos profissionais do magistério, né, que era
Uma das coisas era essa aqui, dessa questão dessa modificação nesses anexos aqui que eu acabei de ler, né? E a gente entende que essa casa aqui tem que ser do diálogo. Projeto de lei aqui tem que chegar e dar tempo de se ler e se discutir. Aqui existe no regimento, tem lá um projeto de lei em regime de urgência urgentíssima. E a gente só que diz que esses projetos têm que ser votados em até 45 dias. Ele não precisa ser votado no dia que chega. Principalmente quando é uma coisa que mexe com salários, que mexe com previdências, que mexe com impostos, que mexa com a vida das pessoas como um todo. A gente precisa, essa é a casa que tem que se discutir os projetos de lei, é aqui que se aprova. E as decisões dessa casa, mesmo que o prefeito revogue, a gente tem que ter 2/3 para poder derrubar essa decisão. Então a gente tem que discutir as coisas aqui com clareza, fazendo aquilo que se fez aqui, discutindo-se aqui, questão desde a previdência complementar e agora nesse projeto de lei. Assumimos aqui um compromisso como presidente de todo o projeto relacionado a servidor público. Na hora que o projeto fosse lido aqui, a secretária da Casa encaminhar para a presidente do Sintemus. Quero também aqui, professor, até agradecer a sua compreensão de discutir, de aceitar as discussões da melhor maneira possível, que eu acho que a gente tem que conduzir a coisa pública, principalmente a coisa pública na base do diálogo, porque nem tudo é possível para todos, mas a gente tem que procurar uma maneira de fazer o melhor, pelo menos para a maioria. Essa é a finalidade do público. A gente não consegue atender a todos, mas pelo menos que se faça a política pública para a maioria. Porque, como um todo, muitas coisas não são possíveis de serem feitas, né? Então, dito isto, essas explicações, eu quero abrir aqui para as discussões. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores presentes e vereadoras, e também o público aqui presente. Eu não vou nem discussar o projeto, porque eu passei o dia todinho em viagem com a minha mãe, e passei também o dia todinho pedindo no grupo, gente, eu preciso acompanhar, porque eu creio que vai dar tempo de participar da reunião. Mas, diante do que foi passado, já existia uma porcentagem para os professores, né, de nível municipal. Então, essa porcentagem que já existia, já não estava legal para os professores que estão na ativa, né? Então, se não estava legal, agora, quando eu cheguei, foi que eu fiquei sabendo da modificação. Então, além do que não estava satisfatório para os professores, ele ainda diminuiu. Então, por isso, eu não sou a favor. Porque se não estava ok, não estava bem para os professores, se o acréscimo é muito mais do que isso, e por que diminuir mais do que já estava? Então, ainda hoje eu não vou discutir essa situação, mas eu vou falar a todos da classe que eu sou contra. Obrigada. De profissionais da classe, de um projeto que tanto foi badalado e no momento certo ele foi discutido. E nós tivemos todo o cuidado para que fosse discutido da forma correta e em nenhum momento nós ficamos em silêncio, porque nós somos legisladores. Nós não podemos mexer no dinheiro para pagar.
mas podemos discutir para a coisa melhorar. E, diante das situações, nenhuma conquista é plena. Ela sempre vai ter um quê de querer mais. Porque é sempre assim, seja a classe qual for que seja discutida. E hoje, especificamente, nós estamos falando do projeto do piso salarial dos servidores da educação. E num grande entendimento, numa grande discussão, trazendo o sindicato aqui para casa, todos participando de uma forma democrática, aberta para quem quisesse falar, nós chegamos ao entendimento de algumas situações. Não concordávamos com o que estava aqui e a casa pediu que fosse revisto o projeto. Diante de situações, diante das circunstâncias e da questão financeira em estudos, a presidente do sindicato está aqui presente e acompanhou passo a passo. Já se falou do percentual aqui de 2, 3 e 8, que era o antes. O projeto primeiro, que veio em 1,5, 2 e 6, ele hoje, recebemos aqui nesta casa, o de 1,5 para 1,75, o 2 permaneceu e de 6 para 7. Já é um avanço. E todos nós sabemos das discussões desta casa. Nós temos entendimento. O Legislativo aqui é um poder independente. E nós já travamos várias discussões aqui nesta casa de impedimento de projetos. E depois desse de hoje, eu posso dizer que a gente está conquistando algumas situações diferentes, presidente. Porque nesta casa aqui, nós tivemos que engolir projetos que chegava bem cedo e tinha que ser aprovado à noite, que não prejudicava funcionários, que não prejudicava o servidor. E vocês sabem que teve projeto que prejudicou o servidor aqui. Projeto de previdência, que se tirou dinheiro da previdência dos aposentados. Projeto que veio aqui diminuindo o tempo de gestação das mulheres funcionárias do município de Sertânia, que era de 6 e passou para 4 meses. E numa volta a esta casa, o projeto para se corrigir, quem votou contra, quem votou a favor, diminuindo, teve que voltar a favor, aumentando de novo para os 6 meses. Então a gente tem que ter a responsabilidade e saber o que discute aqui. Eu li e reli esse projeto aqui, discuti com a presidente do sindicato sobre ele, discuti com o professor Washington e vereador, e a gente chega ao entendimento, porque é complexo mexer com números, e a gente sabe que tudo que se faz com responsabilidade. E pela responsabilidade que a gente tem, o entendimento que a gente tem, o que a gente fez aqui, a gente não ficou em redes sociais, a gente não ficou, porque a rede social ela é muito importante para tu divulgar o que é bom. Mas aqui nós somos 13 colegas e a gente tem que ter um cuidado para que esses 13 colegas sejam blindados. E muitas vezes os 13 colegas estão jogados ao nome de algumas pessoas que acham que a gente está brincando aqui. E nós não brincamos. Por essa situação, eu fico muito tranquilo hoje em votar esse projeto aqui, sabendo que pode ser melhor, sabendo que o profissional merece mais, e são conquistas. Se tinha perda demais, hoje não tem a perda demais. Pode ser que tenha até uma perda como estava aqui antes, e hoje está desta forma. Mas já houve um avanço, e por isso eu não posso deixar de ser a favor desse projeto, porque eu sei que todos esperam um aumento, todos esperam que esse projeto avance, para que tenha um equilíbrio, e a gente vai galgando outras coisas. Portanto, na hora da votação aqui, já deixo claro aqui que meu voto é sim. Obrigado. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, colegas vereadores, professores aqui presentes, funcionários da casa, José Severo de Mello. É muita
responsabilidade estar hoje aqui, depois de analisar a mensagem 07/2022, né, enviada pelo senhor prefeito ao presidente dessa casa, sugerindo algumas modificações numa lei que a gente já tinha, que na época eu tive o prazer de participar, pois estava secretário de Educação. Mas não fui eu só que elaborei essa lei. E a gente vê que ela hoje ainda é útil ao município, porque, Quitéria, foram poucas as alterações que foram propostas aqui. Então, naquela época, a gente tinha uma situação, e hoje a gente tem uma outra situação. Passaram-se mais de 10 anos, né? Nós temos 12 anos já, e a gente tinha, naquela lei, alguns artigos que eram só para aquele momento, como o enquadramento dos professores que teriam que ser enquadrados, tirado da folha suplementar para outra. Tivemos aquele cuidado de ver quem não estava mais em sala de aula, quem estava próximo de se aposentar para não se prejudicar. Discutimos com vários segmentos e tivemos naquele momento a aprovação daquela lei. Eu tive o cuidado de pegar a nossa lei antiga, comparar artigo por artigo com esta que nos foi enviada, grifar os artigos e até com os professores da escola onde eu trabalho, ler esses artigos, verificar se tinha alguma coisa que fosse também nos prejudicar, para que a gente pudesse, quando chegasse aqui esse momento, discutir. Mas a gente teve também alguns momentos de discussão antes com o prefeito. Nós tivemos esse cuidado, nós tivemos esse zelo. Nós ligávamos para o pessoal do sindicato, mantínhamos informado, ninguém ia votar uma coisa aqui escondida, não. Então a gente tinha esse compromisso de votar. E uma das questões mais polêmicas era, de fato, a questão das tabelas. É claro que quando a gente consegue um benefício, digamos assim, né, a gente não quer perder. E nós, como professores, não queríamos. Mas a gente também foi analisar a situação de municípios vizinhos. Eu analisei a situação de Tuparetama, analisei Serra Talhada, observei Caruaru. E a gente tem que ver quantos professores concursados existem lá, quantos são contratados, porque os contratados ganham menos. Se realmente, que impacto isso traria para o município, a gente procurou ver tudo isso. A gente vê cidades aí vizinhas que mandaram propostas onde tinha intervalos de 7% baixando para 3,5%. E a gente aqui não queria que baixasse, não. A gente discutiu muito. E uma das discussões maiores era com aquele 8%, porque a gente faz uma faculdade, a gente faz um mestrado, e já era pouco 8%, e cair para 6%. Então vamos tentar deixar no meio termo, né? Vamos lutar para que não seja 6%, vamos lutar para um 7%, já que o município tem essas dificuldades. A gente está preocupado também com o pessoal que é aposentado também. Eles merecem respeito. Eles trabalharam uma vida toda, daqui a pouco eu estou me aposentando. Eu já tenho, apesar de ser jovem, né, 30 anos de contribuição como professor para o município. Mas como não tenho ainda 55 de idade, por ter começado bem novinho, então eu não posso requerer minha aposentadoria. Eu tenho que trabalhar até completar a minha idade. Eu tenho que pensar que esse é o salário que eu vou ter futuramente e eu quero ter ele garantido. Então a gente não vai poder estar votando para acontecer como aconteceu em estados como Rio de Janeiro, que era um estado considerado rico e vários meses lá, né, os aposentados ficaram sem ter como receber os seus proventos. Como é que a gente já numa certa idade, se tem só aquele vencimento, vai ficar sem ele? Não, a gente tem que garantir. Então a gente tem que lutar por todos, por quem está na ativa, por os inativos,
por os futuros profissionais que vão entrar, continuar com a bandeira de luta, sugerir aí ao sindicato que realmente cobre as promoções por desempenho, Quitéria, que estão paradas, porque pelo tempo que a gente tem essa lei, já era para nós ter tido no mínimo 4 promoções a cada 2 anos, não é isso? Então a gente tem que lutar por isso. É pouco, mas já é um reajuste que a gente vai levar para a aposentadoria. Então a gente tem que ver isso. Continuar lutando, já sugeri aqui a alguns colegas, por uma bonificação para os professores, que realmente prove que a escola se saiu bem no IDEB. A gente tem que apresentar essas propostas. A gente aqui não pode elaborar uma lei como vereador, mas a gente pode indicar isso ao prefeito, sugerir. A gente não pode criar projetos que de forma nenhuma venham a onerar o município. A gente não pode. Existe um dispositivo na lei orgânica do município que nos impede. Então, analisando tudo, vendo hoje aqui a sensibilidade que o prefeito teve em atender a esta casa, que foi incisiva, que foi lá e que cobrou, né? Não vamos votar dessa forma que está, vamos procurar melhorar. Ouvindo o pessoal do sindicato, que representa a categoria, meu telefone recebeu inúmeras mensagens de professores aposentados, está até aqui as mensagens, eu não apago nenhuma, de professores da Ativa, já pedindo para que hoje a gente desse um fim a esse capítulo e votasse esse projeto. Então, baseado em tudo isso, eu sou favorável à aprovação do referido projeto. E dizer que a gente vai continuar na luta. É claro que a gente não é justo ainda para o professor, mas a gente vai continuar na luta, lutando, mas a gente vê que, comparando Sertânia com outros municípios, e eu peço que vocês dêem uma estudada nesses outros municípios, eu vi contra-cheque de uma colega de Serra Talhada, eu vi de Custódia, certo? Então, pesquisem, vejam. Né? A gente tem tido também outras melhorias na qualidade das nossas escolas, tem sido investido em reformas. Rio da Barra mesmo ganhou uma reforma de mais de 1 milhão, onde a gente hoje tem uma escola que a gente se sente bem ao entrar, toda climatizada, com refeitório. Nossos alunos hoje não comem mais com um pratinho na mão, procurando um canto para se sentar. A gente tem sala de atendimento especializado, a gente tem uma biblioteca, a gente tem a sala dos professores e recentemente recebemos todo o equipamento do laboratório de informática. Então a gente tem que ver também esses investimentos. É claro que o professor tem que ter o seu salário, mas a gente também tem que ter condições para desenvolver o trabalho. Então tudo isso soma-se ao meu posicionamento e ao meu voto favorável a este projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Demais vereadores, público presente, onde se encontram alguns professores e pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje estamos votando e discutindo o projeto número 007/2022, enviado a essa casa, que foi discutido com os vereadores e a presidenta do Sintemus, ao qual esteve aqui presente, e tivemos umas discussões, e ela passou algumas reivindicações para que fosse levado ao município. Não foram muitas, foram 2 reivindicações, né? Que seria o reajuste de 33,24% linear, todas as faixas, e a não redução dos percentuais entre as faixas, níveis e classe, mantendo o que já era, 2% entre as faixas, 3% entre as classes
e 8% entre os níveis. Então, a nossa bancada esperávamos que pelo menos não fosse mexido nesses percentuais, por ser um direito conquistado lá atrás. Eu pergunto, quem é o funcionário que vai ficar satisfeito quando se tira um direito já adquirido? Ele pode até entender, mesmo não aceitando, e tenho certeza que vão tentar em outros meios o não reajuste linear de 33%, 24%. Mas tirar um direito já garantido através de lei, acho difícil. Então, como não foi nenhum dos dois itens totalmente aceito, porque houve um recuo só no percentual que está sendo tirado entre as faixas, entre as classes e entre os níveis, que seria um percentual que estava tirando maior e ele ficou no meio termo, mas não atendeu completamente nenhuma das duas reivindicações que foi enviada. Então a nossa bancada se reuniu, como eu sou o líder da bancada, já fizemos um compromisso de votar todos de acordo, pela maioria. A nossa bancada vai votar contra por não aceitar que seja mexido nesses percentuais entre as faixas, níveis e classes, que foi um direito já adquirido lá atrás pelos funcionários. Senhor presidente, aqui hoje, Vossa Excelência passou aqui para a gente só falar a respeito do projeto, não é isso? Então, o vereador Murico puxou outros projetos, mas a gente não vai falar. Eu penso que siga, né, o regimento. Muito obrigado, senhor presidente. A presidente do sindicato Quitéria. Meu boa noite. Diálogo, senhor presidente. Uma palavra pequena com significado gigante. Vou ler o que diz o dicionário sobre diálogo. Fala em que há interação entre dois ou mais indivíduos. Discussão entre duas partes. E eu vou mais além. Diálogo é colocação de ideias para que através delas surjam novas ideias que melhorem a vida das pessoas. Inaugurou-se nessa legislatura, senhor presidente, um novo tempo nesta casa. Um tempo onde o diálogo é mais importante do que tudo. Fizemos isso em outras oportunidades. No começo do ano, tivemos algumas discussões sobre alguns projetos. Chamamos o Sindicato dos Trabalhadores por entender que o projeto de lei iria modificar diretamente a vida dos servidores municipais. E nada mais importante do que a parte interessada estar presente na discussão. E por que é que eu digo que foi inaugurada agora? Porque esta presidência inaugurou esse tempo nesta legislatura. Promover, assintar, desejar que o circo pegue fogo é muito fácil. Jogar nas redes sociais, senhor presidente, como foi feito, levantar bandeiras,
Tremulá-las é opcional a qualquer representante do Legislativo Municipal. Só que esta bancada posicionou-se pelo silêncio, pela resiliência e pelo trabalho. Ao invés de tremularmos bandeiras, fincamos o pé no chão, fomos atrás de dialogar e fomos tentar fazer o melhor para os professores do município de Sertânia, para os servidores municipais. Entendendo que existe uma coisa chamada responsabilidade fiscal. E esta preocupação, o senhor é testemunha disso, senhor presidente, eu tenho desde o começo. A presidente do sindicato é testemunha disso, eu tenho desde o começo. O projeto de lei enviado 07 de 2022 contempla na integralidade o aumento salarial de 33,24%. A alteração feita é em cima do plano de cargos e carreiras e não em cima dos 33,24% que estão sendo dados na íntegra. O projeto de lei enviado para esta casa, no momento anterior, trazia uma mudança da gratificação de 8% para 7%. E outras alterações mais. Eu vou me apegar ao 8 e ao 6. Vinha de 8 para 6. Para a gente entender melhor. O meio entre 8 e 6 é 7. E atendendo um apelo desta bancada, o prefeito mostrou sensibilidade, mostrou que a condução política tem que ser feita através do diálogo, e entendeu que o nosso apelo era feito em cima da dedicação, do sangue, suor e lágrimas derramados pelos professores da rede pública municipal de ensino. Foi por eles que dedicamos nosso tempo, nossa resiliência, e foi por eles que fizemos com que o diálogo, volto a repetir, prevalecesse acima de tudo. O prefeito se mostrou sensível, mandou o substitutivo, e ele está aqui para votar hoje. Achamos um meio termo, e precisamos entender uma coisa, que a nossa preocupação sempre foi com o pagamento dos ativos, mas principalmente com o pagamento, vereador Denilson, dos inativos. Porque os inativos já passaram 30 ou mais anos de sua vida contribuindo para que tivessem direito. E não é justo que por um movimento que possa parecer eleitoreiro, lá na frente falte dinheiro para pagar a eles. É por isso que eu toquei no assunto da responsabilidade fiscal. Qual prefeito não queria dar aumento ao seu funcionalismo? Só que neste momento, no momento que é preciso dar o aumento, precisa também ter responsabilidade. Precisa atuar imbuído do espírito público. E o espírito público, senhor presidente, como foi dito hoje, requer sacrifícios. O espírito público é que faz com que a gente perca noite de sono, com que a gente se aperreie e com que a gente busque cada vez mais o entendimento. E esse entendimento só é possível, vou voltar lá para o começo, através do diálogo.
Hoje, senhor presidente, queria lhe parabenizar pela condução da tramitação desse projeto de lei. Queria parabenizar também a presidente do sindicato, Quitéria, pela forma com que se dirigiu aos vereadores, tentando resolver o problema. E sei, Quitéria, que algumas pessoas torceram contra. Torceram por quanto pior, melhor. Torceram para que desse errado. Para que pudesse falar. Porque não é só você na condição de presidente do sindicato que passa por isso. Nós também, como vereadores, também passamos por isso. O prefeito, como prefeito, ele passa por isso também. Mas precisamos entender que temos que ter coragem. Temos que ter determinação. Enquanto as bandeiras tremulavam, fincamos o pé no chão e trabalhamos para resolver a situação, senhor presidente. Encontramos um meio termo. Esse meio termo pode não ser o melhor para os professores, mas é o menos danoso. Pode ser que lá na frente, com a resolução de verba, venha outro projeto aqui, subindo de 7 para 10. Vou ser favorável do mesmo jeito. Se for para 15, vou ser favorável do mesmo jeito. Desde que, lembre-se, que a verba destinada ao pagamento dos ativos é uma, dos inativos é outra. E esta tem sido minha preocupação desde o começo. Se faltar dinheiro, senhor presidente, para pagar os ativos, o prefeito recorre ao MEC e o MEC faz o aporte. Sem nenhum problema. Se faltar dinheiro para os inativos, senhor presidente, o prefeito não tem o que fazer. Ele não tem onde ir buscar. Ele deixa de pagar o inativo para pagar o ativo, porque o ativo é serviço essencial. E ele começa a atrasar os inativos, como já aconteceu em nossa cidade. Espírito público, senhor presidente, é mais do que necessário na condução de assuntos que impactam hoje, amanhã e depois. E já disse mais de uma vez nessa casa, estamos ocupando provisoriamente esta casa. Mas tudo que votarmos aqui, que for política pública, vai permanecer durante longos anos, prevalecendo na cidade, melhorando ou piorando a vida das pessoas. Então vamos ter senso de responsabilidade e vamos fazer com que acertemos mais do que erremos. Por este motivo, sou favorável. Lhe parabenizei como presidente, parabenizei a presidente do sindicato, mas preciso parabenizar também o prefeito do município pela sensibilidade que teve. E mais ainda, o vereador Washington Passos. Em sua época, quando o vereador foi chamado para desempenhar a função de secretário de Educação do município, e enquanto secretário, fez o plano de cargos e carreiras. Por isso, existia um simbolismo em relação à votação desse projeto. O vereador Washington Passos se preocupou. E conversamos entre nós, senhor presidente, vereador Edmundo Alves, nossa bancada, todos juntos conversamos para buscar um entendimento. Por entender que o que precisava ser feito aqui nesta sessão de hoje seria o melhor para os servidores da educação do nosso município. Senhor presidente,
era este o meu discurso. Me posiciono favorável ao projeto, solicitando que o discurso, ora proferido, seja anexado à ata da presente sessão para que conste nos anais desta casa. Muito obrigado a todos. Ele é conhecedor do projeto inicial, né, da lei inicial, certo? Então, ele tinha sempre essa preocupação de que a gente pudesse melhorar mais e mais, cada vez mais. Felizmente, a gente, como eu disse aqui no início, vereador, nem sempre a gente consegue fazer aquilo que a gente quer. E o poder público tem que ter essa questão da responsabilidade, a responsabilidade fiscal, não só o gestor executivo, mas o poder legislativo. Eu acho que chegou o tempo de se fazer uma política diferente. Aqui, essa casa, a gente conseguiu inaugurar isso e discutir. Eu vou aqui, antes de colocar em votação, só dizer o seguinte: no dia 24 ou dia 25 de março, nós estivemos na prefeitura, quando o prefeito, junto com alguns servidores, nos apresentaram, já tinham tido reuniões com o Sintemus e nos apresentaram o projeto de lei que seria enviado para cá. E na ocasião disse, se está dizendo-se aqui que não é possível melhorar nada, esse projeto vai ser, isso era uma quinta ou sexta-feira, foi 24 ou 25, eu não lembro. Eu disse, a gente só tem sessão na terça, aí a gente vai, eu quero deixar logo claro aqui que a gente não vai votar isso de imediato. A gente vai levar um prazo para votar, para que todos tomem conhecimento, todos leiam, todos tirem suas dúvidas, todos discutam com quem quiser discutir, mas que nenhum tenha, tenha a coragem ou a capacidade de dizer: eu não votei, eu não tive tempo, eu não deu para entender, porque está aqui há quase um mês. E a modificação que teve foi essa aí, que foi explicada, certo? E foi o que, depois de muita luta, nós levamos isso desde a primeira conversa lá em 24 ou 25 de março, até hoje, ao meio-dia aqui nesta casa, com o prefeito. Nós, embora a bancada do governo aqui tem 9, integrada por 9 vereadores, mas nós aqui discutimos, mostramos nossos pontos de vista e procuramos também entender quando não é possível fazer aquilo por questão financeira ou qualquer outra questão. Esta é uma responsabilidade do legislador, do vereador, e a gente precisa levar isso daqui para frente, sempre fazendo isso. Os projetos se discutir com quem é o principal interessado. No caso de projetos de lei de servidor, tem que se discutir com a classe, com os representantes dos servidores. É lógico que a gente não pode abrir uma discussão com 30, 40 pessoas que ninguém vai chegar a ponto nenhum. Se existe um presidente, como aqui o presidente da Câmara, é quem representa a Câmara, o presidente da Comissão de Educação é quem representa a Câmara nos assuntos de educação e assim por diante. E nós fizemos isso, temos certeza do dever cumprido. Nós vamos, depois das discussões, nós temos aqui hoje a presença de 12 vereadores. Faltou apenas o vereador Damião Silva. Nós vamos iniciar a votação. Eu quero, por favor, o microfone. Começando lá pela vereadora Rita, microfone ligado. As votações na Câmara aqui, para explicar aí às senhoras e senhores e ao povo de Sertânia. Nas votações de Sertânia não existe votação secreta. Votação aqui são votações abertas por uma iniciativa minha antes de ser presidente desta casa, de estar na presidência. Porque eu entendo que a gente, como homem público, a gente como representante do povo, a gente tem satisfação a dar ao povo, para o povo saber como a gente vota. Certo? Então, votação secreta aqui não existe mais, a votação aqui é nominal, e o vereador se pronuncia dizendo se é favorável ao projeto ou se é contra o projeto. Iniciando pela vereadora Rita Rodrigues. Sou favorável.
Vereadora Rita Rodrigues, favorável. Vereador Marinho. Favorável, senhor presidente. Vereador Marinho, favorável. Vereador Dóia. Sou contrário. Contrário, vereador Dóia. Vereador Etelvino Júnior. Sou contrário, senhor presidente. Contrário, vereador Junião. Vereadora Galba. Sou contrário, senhor presidente. Contrário. Vereador Tadeu. Favorável, senhor presidente. Vereador Tadeu, favorável. Vereadora Magali. Sou favorável, senhor presidente. Favorável. Vereador Washington. Favorável. Vereador Washington, favorável. Vereador Niltinho. Desculpe, vereador Edmundo. Vereador Edmundo Mundico. Favorável. Vereador Niltinho. Sou favorável, senhor presidente. Por último, o vereador Denilson Simplício. Sou favorável. Bem, então nós tivemos aqui 1, 2, 3 votos contrários e 8 votos favoráveis. Eu, na qualidade de presidente, a gente não vota em determinado tipo de projeto, só se der empate, certo? E a gente só vota em projeto de quórum qualificado, certo? Então, mas eu aqui vou expor minha posição, porque é muito cômodo para o presidente simplesmente ficar calado. Mas eu ouvi aqui os discursos e quero inicialmente dizer o seguinte: se esse projeto hoje aqui ele está aprovado por 8 votos favoráveis e 3 contrários, se esse projeto hoje aqui fosse rejeitado, se ele tivesse a maioria dos votos aqui contrários, aumento de professor só em 2023. Projetos rejeitados, eles não voltam mais naquela sessão legislativa, que é esse ano aqui. Se ele é rejeitado aqui, e eu sempre disse isso, é o poder do vereador. Câmara de Deputados, os deputados têm um poder imenso. Deputado estadual já vai lá para baixo. E de vereador é que diminui. Então, um projeto, quando é rejeitado aqui, uma proposta que é rejeitada nesta casa, ou em qualquer outra casa legislativa municipal, ela só volta no ano seguinte. Ou se ela receber a assinatura de 2/3 dos membros deste poder. Como este poder não pode conceder aumento, ele não voltaria, ele só poderia ser representado pelo Executivo, que aí por lei está proibido. Era rejeitado, não teria aumento. Esse era um prejuízo muito maior do que 1% do 8 para 7. Apenas para resumir isso. Eu acho que a gente tem que discutir as coisas e fazer a política de uma maneira de não ser do contra pelo contra. Eu gostaria muito aqui que, em vez de tivesse mantido os 8, ou fosse para 9 ou fosse para 10, se o município tivesse o recurso e pudessem pagar o ativo e o inativo, como disse aqui o vereador Tadeu Queiroz. Mas quando a gente vai ver números, quando a gente vai discutir, a gente vai ouvir as partes. A gente ouviu o sindicato, como nunca se ouviu aqui nesta casa, nunca. O vereador Tadeu disse que isso foi inaugurado aqui por nós. Eu digo nós, não só pelo presidente, mas porque tenho aqui o apoio de nossa bancada do governo. A gente discutiu aqui projeto da Previdência Complementar, e embora houvesse a concordância do sindicato, a bancada de oposição também votou contra. Hoje a bancada de oposição votou contra um projeto de lei que deixaria todos os professores sem aumento. Isso tem que ser, isso é o que está na lei. Não é o vereador aqui, Antônio Henrique Ferreira Fiap, que está dizendo, não. Eu estou aqui repassando as informações do que está na lei. Esse projeto morria aqui hoje e ele só viria para o ano, e esse ano estava perdido. E o prejuízo seria muito maior do que 1% na faixa de 8, do nível de 8 para 7 que foi. Era 8 para 6,
com muito diálogo, muita insistência nossa. Desde o dia 24 ou 25 de março, na primeira conversa, a gente já levantou essa questão, se levantou isso, e a gente saiu tocando e conversando, e hoje a gente conseguiu. Se não tudo que desejavam os professores, mais uma boa parte. E conseguimos isso no diálogo, coisa que nunca existiu nessa casa. E aí é preciso a gente dizer que aqui chegou o projeto que mexia com a vida das pessoas, eu era líder da oposição, fiz um apelo, porque estava em regime de urgência urgentíssima, fiz um apelo para que se cumprisse o regimento, já que era 45 dias, que se cumprisse pelo menos 5 ou 7 dias para que a gente pudesse ler o projeto. E o que foi dito aqui era que não. O presidente, na época, o vereador Damião Silva, disse, não, aqui a gente não vai prejudicar ninguém e a gente vai votar. E uma das coisas que prejudicou foi diminuir a licença maternidade de 180 para 120 dias. E foi aprovado nesta casa no dia que chegou. Chegou e foi votado. Aqui não vai acontecer isso enquanto eu estiver na presidência, todos têm a garantia. Pode até acontecer de se votar um projeto no mesmo dia. Já se votou aqui, que eu falei com o vereador Bartolomeu na época, porque a prefeitura precisava fazer uma doação do terreno para o INSS ali na vila. A prefeitura adquiriu o terreno na diocese e precisava ser aprovado naquele dia. E eu falei com ele, ele disse, pode mandar trazer o projeto que a gente aprova hoje aqui. Mas era uma coisa para beneficiar o povo. Os demais a gente aqui chega e discute. Né? E a gente está aqui, todos têm minha palavra, tem a palavra da nossa bancada que a gente vai discutir sempre. Chegou aqui, a gente vai convocar, a gente vai discutir, a gente pode não resolver, mas a gente vai dialogar, e dialogando a gente sempre consegue resolver boa parte das coisas. Como disse o vereador Tadeu, a palavra é pequena, mas é de uma grandeza imensa. E isso é preciso ter. Certo? E aqui a gente está sempre disposto a ouvir. Muitas vezes há quem comentasse na cidade que, por eu ser irmão do prefeito e mais novo, isso aqui seria o prefeito mandando e a gente obedecendo. Isso aqui está provado que não é. A gente mantém um diálogo não só como irmão, mas como político, como presidente de Câmara e como prefeito, como eu era vereador e ele era deputado. A gente sempre manteve um diálogo e sempre conversou, porque assim nos ensinou Arlindo Ferreira dos Santos, que a melhor coisa é sempre ouvir. Ouvir. Que quando você está escutando, você está sempre aprendendo e você vai melhorar qualquer tipo de diálogo, qualquer situação. Esse foi os ensinamentos que ele nos deixou, foi a herança maior que ele nos deixou. Né? Até, acho que é a única, né? Mas ele nos ensinou isso e nós aprendemos a ouvir. Aprendemos a discutir. E isso nós vamos seguir sempre fazendo. E a gente continua mantendo um diálogo. A nossa bancada, com o Poder Executivo, direto com o prefeito, se é necessário, se não com o secretário, mas a gente discute, a gente dá opinião, a gente tenta, se o projeto a gente entende que ele deve melhorar, a gente vai procurar melhorar, como a gente fez nesse da educação. Essa é uma conquista dos profissionais de saúde, desculpe, dos profissionais do magistério, profissionais da educação. É uma conquista do sindicato. Professora Quitéria, de parabéns, como disse o vereador. É uma conquista para a educação de Sertânia. Não é um retrocesso, porque essa diminuição é por uma questão financeira. Porque sempre se deu os aumentos. Porque agora, no 6º ano de mandato, o prefeito simplesmente ia dizer, agora, a partir de agora eu não vou dar mais. Ele não tinha interesse nisso. Muito pelo contrário. Quando ele assumiu a prefeitura em 97, o professor ganhava aqui meio salário mínimo. Ele passou para pagar um salário mínimo, na época já foi uma grande coisa. E por aí vai, e a história existe
para que a gente reflita sobre ela. E dizer, mais uma vez, essa casa está aqui aberta sempre para o diálogo. O projeto de lei está aqui aprovado, segue para a sanção do prefeito, para que seja providenciada a inclusão disso em folha de pagamento, que é retroativo a janeiro. Mas, mesmo assim, a gente teria que voltar para não esperar-se ainda para a folha de maio. Então, tinha essa preocupação de se votar. Inicialmente era 21, que a gente esqueceu do feriado, né? Mas de se votar hoje, como se votou, como se discutiu, como se votou, como o povo tem a oportunidade de ver, porque isso é disponibilizado no canal da Câmara, como se posicionam os vereadores, como se é a discussão de um projeto, como foi aprovado e por que foi aprovado dessa maneira. Uma boa noite a todos e fiquemos com Deus.